Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, na ação declaratória de constitucionalidade 44, falará o doutor Técio Lins e Silva. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, doutor procurador-geral, meus colegas, estudantes da Paraíba, que me emociona porque eu sou cidadão paraibano honorário, então espero que a inteligência dessa juventude ajude esse momento que eu nunca pensei passar, ser o último orador de uma questão que é fundamental para o país, para a história da Corte, para a cidadania, para a democracia. Nunca pensei que um rábula criminal como eu tivesse a responsabilidade de vir aqui, não falar por mim, não falar do que eu penso, mas trazer a palavra do Instituto dos Advogados Brasileiros, que eu tenho a honra de representar como amigo da Corte. Instituto que tem 176 anos de idade, a mais antiga instituição das Américas, mais antiga do que o próprio Supremo Tribunal Federal. E vir aqui para trazer a palavra de uma instituição que está absolutamente convencida e que estamos num julgamento óbvio. Sou o 11º, 12º orador, ou 13º orador a falar. Eu, com todo respeito aos meus colegas, senhor presidente, proporia, se fosse possível, que só a Defensoria Pública, doutor Gabriel Faria, defensor público da União, e o doutor Rafael Munerati, da Defensoria Pública de São Paulo, o doutor Pedro Carriello, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a doutora Silvia Souza, do Conectas, que vieram aqui para dizer, em nome dos pobres, em nome da clientela do sistema penal, em nome da grande maioria dos presos, daqueles que são clientes dos corredores criminais dos foros desse país. E vieram aqui trazer a palavra de que esta ação não interessa a meia dúzia de ricos. E há publicado, tem os números das pessoas que seriam eventualmente beneficiadas. Esta ação não visa acabar com a Lava Jato, não visa tornar impune a questão da corrupção. Veja, são tempos, até os caminhoneiros estão ameaçando parar as estradas por conta desse julgamento. Aqui, eu próprio, fui obrigado a tirar o paletó. Eu fui obrigado, senhor presidente, a tirar o paletó na entrada, porque parece que o diretor-geral não acredita no portal eletrônico. Ele acha que o portal não ia dar, mas eu teria lá, como o doutor Janot, alguma arma escondida. Tempos difíceis, mas significativos, simbólicos do que nós estamos vivendo. O que nós vemos aqui, senhor presidente, com todo respeito, é uma questão óbvia, porque nós estamos tratando de uma regra, o inciso 57 do parágrafo 5º da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que é o artigo das cláusulas pétreas, que dão as garantias da cidadania numa constituinte que foi formada depois de 20 anos de ditadura, depois de 20 anos de dificuldades em todos os sentidos. A Constituição de 88, a Constituinte de 88, que faz nascer a Constituição Cidadã, é a grande palavra que os juízes estão obrigados a seguir. O inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, é absolutamente óbvio que esse dispositivo não se submete a nenhum tipo de interpretação. Esse dispositivo é regra a ser seguida. E esta regra, em 2011,
foi realizada processualmente no artigo 283. O artigo 283 do Código de Processo Penal é a realização processual da regra constitucional do artigo 5º, inciso 57. E esta regra, que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, com todo respeito aos que buscam criar uma interpretação. Não, é meio inocente. Ele é inocente quando é julgado pela instância, aí é condenado, aí passa a ser meio inocente. Vai na segunda instância, aí ele perde ainda mais a inocência quando vai aos tribunais superiores. Não existe, com todo respeito, não há possibilidade dessa ponderação ou dessa mutação constitucional para prejudicar, para criar restrições. A ação declaratória, que se trata de declarar constitucional, apenas isso, o artigo 283 do Código de Processo Penal. E esse artigo, que é regra, que estabelece as condições do cumprimento do preso, para ser preso. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito. Essa regra, senhor presidente, ela há de ser declarada constitucional, porque não há como, não há 50 tons de cinza para dizer que não, é preciso temperar o trânsito de julgado. Não, não é bem assim. O trânsito de julgado, meu Deus, querer estabelecer o que não pode ser estabelecido. Senhor presidente, egregia corte, eu quero finalmente dizer, eu vi aqui no início dos trabalhos, uma referência ao Cristo na cruz, na referência ao que o grande arquiteto, criador de Brasília, Oscar Niemeyer, desenhou e projetou, comunista, membro do Partido Comunista, ateu, desenhou aquele espaço de Cristo na cruz. Eu ouvi aqui colegas fazerem um pouco de confusão em relação ao sentido. Aquilo não tem a ver com a laicidade do Estado. Cristo está nos tribunais para lembrar aos juízes que não é possível lavar as mãos. É ali para lembrar o primeiro erro judiciário, para lembrar o primeira pessoa julgada sem advogado, sem defesa, crucificado por um juiz que lava as mãos, e ali é para lembrar, em todos os tribunais do mundo ocidental, é para lembrar ao juiz, não que seja uma mensagem do genial Papa Francisco, não tem nada a ver com a religião. Às vezes, alguns juízes que entram nas cortes com uma denominação de outras religiões, propõem a retirada daquele símbolo que não tem nada a ver com a religião, mas tem a ver com a garantia que se espera no julgamento das questões, os juízes que respeitem, sobretudo, a Constituição. Eu quero dizer, finalmente, senhor presidente, que esta corte tem uma história de violência. Ela própria, em 65, teve ampliado os seus ministros para 16, como se fosse possível, com isso, alterar os julgamentos a favor do governo. Pois bem, quero dizer, finalmente, que depois, em 60, do ato institucional número 5, 68 e 69, 3 juízes dessa corte foram retirados, foram sem nenhuma explicação. Esta corte tem prestado as homenagens de estilo a esses 3 grandes ministros que foram cassados. Eu proporia, senhor presidente, se Oscar Niemeyer fosse vivo, que ali daquele lado, onde está a bandeira do Brasil, se fizesse um monumento, uma cicatriz da violência que esta corte sofreu. Uma cicatriz para lembrar que nem o agravo da ditadura, que nem a retirada à força de 3 membros da casa pôde levar a esse tribunal a capitular, pôde levar esse tribunal a desmerecer o compromisso e o juramento que todos fizeram para respeitar a Constituição. Desse modo, eu espero, senhor presidente, que esta corte declare
constitucional, o artigo 283 do Código de Processo Penal, realização processual da Constituição, como medida da mais pura justiça. Agradeço ao doutor Técio Lins e Silva.